Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O objetivo do vídeo de hoje é compartilhar com vocês algumas informações associadas a rankings que têm sido usados para avaliar as instituições de ensino público no Brasil. Como vocês vão ver nesse vídeo, os dados desmentem clamorosamente informações veiculadas pela internet e endossadas, infelizmente, pelo ministro da Educação e alguns colegas de academia sobre a qualidade das instituições superiores públicas do Brasil. Para começar essa análise, é muito importante dizer que a Constituição brasileira impõe que as universidades públicas federais e as universidades públicas em geral executem suas atividades com base em um tripé que inclui ensino, pesquisa e extensão. Para você que não está acostumado com esse discurso, a extensão é aquela atividade muito importante em que a universidade procura transferir para a sociedade ao seu redor os seus conhecimentos e impactar positivamente a vida das comunidades com que se relaciona. Entenda comunidades aqui como bairros, cidades, estados, o país e o próprio mundo. É importante dizer isso porque um ranking veiculado mentirosamente nesses vídeos endossados pelo ministro da Educação é usado um índice que é um índice de impacto de artigo científico para avaliar a qualidade das instituições de ensino público superior no Brasil. Para você entender esse índice, que não é explicado propositalmente no vídeo, o que se faz é o seguinte: faz-se a conta do número de publicações científicas que as universidades produziram num determinado período de tempo. Em paralelo, faz-se a conta das citações que os artigos tiveram em um outro determinado período de tempo. Esse período de tempo é muito importante, porque, obviamente, um artigo só pode ser citado depois de publicado, e, portanto, esses dados mudam a depender dos extratos dos períodos de tempo que são considerados. Mas isso também é negligenciado na explicação desse vídeo que circula na internet. Depois, o que se faz é, nas citações, separam-se os artigos que foram mais citados, os 10% mais citados. Contam-se quantos artigos pertencem a cada universidade e divide-se o número de artigos tomados como mais importantes porque foram mais citados. Ponto muito polêmico a ser discutido. Mas pegam-se esses artigos e divide-se pelo total da produção. Então, por exemplo, na USP foram produzidos, num determinado período de tempo, 16 mil artigos. Desses 16 mil, 1.000 se encontravam entre os 10% mais citados. 1.000 dividido por 16 mil dá em torno de 6%, que é o índice usado para avaliar a qualidade da USP. Quando falo na USP aqui é porque a USP foi citada muitas vezes nesse vídeo mentiroso. Ao final, esse percentual foi usado para ranquear as universidades, de maneira que a universidade considerada melhor é o que apresentava o maior percentual, a pior era o que apresentava o menor percentual. Compreendeu? Pois é, esse índice não significa praticamente nada, porque ele é um índice que mede o impacto de um determinado artigo científico numa área. Se você pensar no tripé pesquisa, ensino e extensão, ele ficou longe de representar qualquer atividade significativa da universidade. Em verdade, ele sequer representa a atividade de pesquisa. Como bem sabe o ministro da Educação, porque ele é responsável pelas atividades da CAPES, a avaliação da pesquisa no Brasil é muito mais complexa. Ela leva em consideração muitos outros itens de pesquisa, como, por exemplo, captação financeira, como, por exemplo, produção de teses, como, por exemplo, transferência de tecnologia para a sociedade e muitos outros. Portanto, esse índice não representa
absolutamente nada a respeito da qualidade das instituições de ensino superior. Mas tudo bem, vamos continuar avaliando essas informações que são usadas de maneira intelectualmente desonesta por essas pessoas para falarem sobre a universidade pública no Brasil. Além de não representar nada, ela, obviamente, esse índice, obviamente, privilegia instituições que fazem pesquisa, obviamente, né? E aí, o colega que apresenta o ranking no vídeo, ele não perde nenhum tempo com você para mostrar que lá na primeira oposição, que seria a melhor universidade do mundo, aparece uma instituição privada americana chamada Rockefeller University. E se você for procurar na internet, aliás, todos os dados que eu uso nesse vídeo são apresentados aqui na descrição do vídeo para você aprofundar a análise e formar sua própria opinião. Se você procurar na internet a Rockefeller University, você vai concluir que ela é uma universidade privada que concentra suas atividades na pós-graduação da área médica, pois é uma instituição que faz pesquisa na área médica. E é por isso que, por fazer pesquisa, ela é privilegiada nesse ranking. Mas mais relevante do que isso, veja alguns dados. Enquanto a Rockefeller University concentra todas as suas ações numa única área e na pesquisa, a USP, tão criticada no vídeo, ela é responsável por 246 cursos de graduação. Ela é responsável por 229 cursos de pós-graduação e ela tem 93 mil alunos. Meu amigo, a USP não é um pouco mais impactante que a Rockefeller University, não. Ela é muito mais impactante e importante do que a Rockefeller University. Mas vamos continuar avançando. A Rockefeller University, ela construiu um índice associado a ela de 30%, porque ela publicou 1.000 artigos científicos, enquanto a USP, por comparação, publicou 16.000. E 300 estavam na lista de mais citados, enquanto no caso da USP foram cerca de 1.000. Ou seja, se a gente considerar os 1.000 trabalhos da USP mais citados, eles representam uma quantidade e um impacto quantitativo sobre a sociedade, de novo, muito maior do que o da Rockefeller University. O que a gente vê é que esse índice distorce completamente o impacto e a importância relativa das diferentes instituições. Outro fato importante: se todas as universidades nesse ranking tivessem uma atuação homogênea, todas teriam mais ou menos 10% das publicações científicas no grupo das 10% mais citadas. A USP teve um índice associado de 6%, muito próximo de 10%. Portanto, o 6% não condena a USP. Muito pelo contrário, é um desempenho que poderia ser estatisticamente mais ou menos esperado. Mas mais importante do que isso, se você olhar o índice e o ranking, que não foi avaliado de maneira proposital para tentar lhe manipular, as universidades que estão entre a posição 10 e 1.000, todas elas têm índices de desempenho entre 5% e aproximadamente 18%. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que esse índice é achatado. Grandes coletâneas de artigos encontram mais ou menos o mesmo percentual de citação e por isso esse índice não serve para discriminar a atuação e a qualidade das universidades no mundo, simplesmente porque esse índice é muito parecido para todas as universidades e isso o colega não contou para você. Além de tudo, o colega insiste lá no vídeo na posição de que a USP estaria aí na posição 780 do ranking e usa isso para detratar a universidade, desqualificar a universidade. Uma vez mais, é manipulação. Ele não diz que existem 28.000 instituições de ensino superior no mundo e que, portanto, um extrato que concentre as 1.000 universidades mais importantes do mundo é um extrato extremamente reduzido das universidades mais relevantes
do mundo inteiro, que contém menos de 4% das instituições de ensino superior em todo o mundo. Portanto, qualquer das instituições que esteja naquele extrato das 1.000 instituições mais importantes do mundo deve estar contente de estar naquele grupo particular. É como se a Forbes fizesse um ranking das 1.000 pessoas mais ricas do mundo e o milésimo, que tem uma fortuna de 2 bilhões de dólares, se sentisse um pobretão porque está naquela posição, milésima posição daquele ranking particular. Obviamente, isso é uma conclusão completamente despropositada, mas é assim que o vídeo tenta manipular você. Enfim, no final, o vídeo começa a usar esse mesmo ranking, que não analisa instituições de ensino superior, mas um pequeno item da área de pesquisa, ele tenta tirar conclusões sobre os países. E aí, as furos e os absurdos metodológicos são tão grandes que eu não vou nem me aprofundar. Quando esse índice é usado para descrever o Brasil, ele ignora que apenas no Brasil existem cerca de 1.400 instituições de ensino superior e que menos de 300 dessas instituições têm algum caráter público. Portanto, quando os índices de todas as instituições que operam no Brasil são usados para descrever uma média do Brasil, o que se faz, na verdade, é avaliar a média do ensino superior brasileiro, que é majoritariamente privado e não público. Olha que coisa curiosa. Portanto, se aquele índice for ser usado para avaliar o Brasil, o autor vai ter que explicar, por exemplo, que universidades estão lá, se foram consideradas todas as universidades privadas e públicas, ou se ela diz respeito a apenas um pequeno extrato. Ele vai ter que explicar que publicações foram usadas, se foram todas as publicações em jornais, revistas, ou se foram apenas revistas indexadas. O analista do ranking vai ter que dizer se foram considerados os trabalhos escritos em português. Sim, no Brasil escreve-se muito em português, porque alguns dos temas são de interesse da comunidade brasileira, como, por exemplo, a ação de milícias em comunidades, como, por exemplo, a violência urbana, como, por exemplo, as mazelas das pobrezas nas comunidades populares no Brasil. Faz-se no vídeo que veicula na internet uma esdrúxula comparação com Portugal. Portugal é um pequeno país em relação ao Brasil em termos de população e completamente integrado à comunidade econômica europeia hoje e que, portanto, pratica o inglês nas suas instituições de nível superior. Enfim, o que a gente vê no vídeo veiculado na internet é um lixo ideológico cujo único objetivo é justificar a redução de investimentos na universidade pública brasileira. E você precisa estar atento para esse fato. E eu peço, inclusive, a você que você divulgue essa informação nos grupos em que você eventualmente tenha recebido esses vídeos vergonhosos endossados pelo Ministério da Educação no Brasil. Para terminar, se você me perguntar se existem rankings que procuram avaliar as universidades de uma maneira mais holística em todas as suas atividades executadas, a resposta é sim. E eu não tenho tempo para apresentar esse tema nesse vídeo, mas eu prometo voltar num próximo vídeo para falar especificamente sobre esses outros rankings. Muito obrigado, até o próximo vídeo e fique atento, esses caras do Ministério da Educação e esses poucos colegas que defendem esses rankings desonestos intelectualmente estão querendo manipular você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.